Recentemente virou uma febre aí na internet falar sobre lei da atração, que basicamente, não sei se você conhece, mas resumindo, é basicamente atrair coisas e conseguir coisas com o poder da mente e com as coisas que você sente e deseja. E começou a atrair muita gente, foi uma coisa que eu vi crescendo muito, inclusive no TikTok, e que eu vi uma galerinha aderindo. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso pra vocês e como que isso pode ser explicado pela psicologia, pela biologia e pela neurociência. Lembrando que tem filme pra você assistir sobre isso, então vamos começar. Como todo assunto, eu acho importante falar pra vocês sobre o que eu tô falando antes de realmente começar a explicar o que eu quero. Então eu quero explicar para vocês mais aberto do que no início o que basicamente seria a lei da atração. Seria você pensar em uma coisa que você deseja muito, mas não só pensar naquela coisa. Você começar a pensar, começar a sentir, começar a agir como se aquilo já tivesse acontecido e alguma hora aquilo acaba acontecendo. Muita gente acredita, muita gente não. Acontece que para quem acredita é dado como uma das leis aí do universo, assim como existe lei da física, etc. Para quem acredita é como se fosse uma lei do universo, que você está simplesmente atraindo tudo o tempo inteiro. Todas as coisas que você fala, todas as coisas que você faz, todas as coisas que você pensa. Mas se vocês quiserem eu posso falar disso mais lá no meu Instagram. Por aqui eu quero explicar para você como que isso é tratado pelas áreas do conhecimento que eu citei lá no início. Então se vocês quiserem, corre lá no meu Instagram ou no TikTok, que eu vou sempre falar por isso por lá, porque eu sei que é um assunto que vocês gostam muito, principalmente Instagram e TikTok. Mas continuando, é claro que não basta apenas você pensar e que aquelas coisas vão acontecer, porque também não é uma magia. Basicamente seria, você começa a pensar tanto numa coisa que enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você faz outras coisas, o seu cérebro continua pensando naquela coisa e meio que criando formas ou pensando em caminhos mais fáceis de conseguir chegar até o que você quer ali que aconteça. Então é por isso que muito frequentemente quando você começa a pensar em um carro branco, por exemplo, querendo ou não, acaba passando uns dias e você começa a ver uma sequência de carros brancos na rua. Mas às vezes não porque eles nunca estiveram ali, talvez eles sempre estiveram ali. O que muda é que agora o seu foco é um carro branco, então você vai sempre prestar atenção quando você vê um carro branco. Seria basicamente isso. E, inclusive, existe até vários famosos e artistas que já assumiram que aderem à lei da atração ou que, apesar de não terem assumido, agem como se usassem, entendeu? Mesmo sem terem falado. Alguns deles são Jim Carrey, que ele já assumiu, inclusive ele contou uma técnica que ele fez. Will Smith, Oprah, Ana Maria Braga e alguns outros aí também, inclusive a Ariana Grande, que eu amo muito. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com a psicologia, a biologia e a neurociência? Lembrando que tudo que eu vou falar aqui são estudos feitos por outras pessoas e algumas coisas também que eu já aprendi até o momento. O que acontece é que quando a gente começa um novo hábito, a gente geralmente tem uma resistência muito grande quanto a esse hábito, como por exemplo, acordar cedo, parar de comer determinada coisa, parar de usar X coisa, porque nós usamos uma região chamada córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro que é usada para guardar novos conhecimentos, novas ideias. E ele pega esse novo conhecimento que você tem, essa nova informação, e compara com uma informação antiga que você tinha. Então, por exemplo, para você começar uma dieta, você tem que comparar que atualmente você está com mais peso ou diferente de uma outra forma que você já esteve ao longo da sua vida e que você quer voltar, o que você quer atingir. Então, apesar de ser muito difícil e demandar muita energia por parte do nosso corpo começar uma nova atividade, ele é possível, não é impossível. Isso porque existe uma área do cérebro conhecida como gânglios basais, que é responsável pelos nossos comportamentos automáticos. Então, por exemplo, no caso da dieta, apesar de ser difícil no início, quando você começar a fazer isso sempre, vai chegar um tempo que isso vai se tornar completamente fácil para você e que você vai agir como se você nunca tivesse vivido sem aquilo. Você vai conseguir se controlar e para você vai ser natural fazer as coisas da dieta que você antes não conseguia, porque agora ela está nessa área do cérebro.
Então é como se aquilo nunca tivesse saído daqui, aquilo sempre esteve ali. Mas é legal também citar um evento da mecânica quântica chamada efeito do seno quântico, que é descrito pelo físico George da Universidade do Texas, que estende aí ao paradoxo do observador, que diz que quando a gente observa uma partícula, a interferência do observador muda a velocidade e a posição dela no espaço, ou seja, ela acaba ficando num estado de múltiplas realidades. De uma maneira mais fácil de entender, significa que se olharmos várias vezes seguidas, aumenta a probabilidade de que as partículas fiquem no estado cada vez mais parecido com o da posição inicial. Mas isso serve não só para partículas. Isso significa que se a gente tivesse um pensamento positivo, por exemplo, frequentemente, basicamente, levaria os neurônios a escolher uma posição que ficasse mais parecida com o positivo, por exemplo. Pegando uma pessoa que, por exemplo, vive reclamando de tudo, da vida, do trabalho, dos amigos, de tudo que acontece, se chove não é porque é um fenômeno natural, é porque ela precisava sair de casa, por isso choveu, para ela não poder sair, enfim, uma pessoa que só reclama. Ela reclamando muito frequentemente, isso vai acabar se tornando parte da área do cérebro dela que fica ativa e de modo que ela não precisa pensar. Então, com o passar do tempo, ela não vai perceber que ela está pensando negativo, ela simplesmente vai continuar pensando e pensando e pensando e pensando e pensando e pensando e pensando. Enquanto, quando acontece algo positivo, vai ativar um mecanismo que chama correção de erro, que por ela sempre tá ali vendo que tudo dá errado e usar comparativos de que todas as outras vezes deu errado, mesmo quando algo vai dar certo, algo dá certo, ela acha que é um erro, que foi um acaso ali e que mesmo assim para ela aquilo ainda deu errado. E consequentemente tudo na cabeça dela vai pro foco em que ela tá dando, ou seja, vai voltar ali pro ponto inicial. Qual era o ponto inicial? O ponto em que ela analisava que tudo estava dando errado, que era aquela outra coisa que eu já falei com vocês. E sendo assim, tudo caminhando para que dê mais errado, e mais errado, e mais errado. Mas esse é um assunto muito extenso e que com certeza não caberia em um vídeo de tamanho normal aqui no YouTube, senão ficaria até meio chato para vocês assistirem. Então eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo e eu conto muito com vocês para mandar esse vídeo para todo mundo que gosta da lei da atração. Então não se esquece de ativar o sininho se você gosta desse tema aqui, porque com certeza eu vou trazer uma parte 2. Fechou? Então se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha e ó, fica de olho porque essa semana ainda sai a parte 2, tá bom? Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, é @KarenRobadel. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!